Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Como você sabe, estamos na nossa Academia de Pregadores, lições bíblicas de escola dominical, o currículo dos jovens. Estamos estudando o segundo trimestre de 2023. Estamos estudando sobre salmos, cânticos, hinos de adoração a Deus. Na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o Messias já veio e vamos aprender que se tem uma coisa que os salmos faz questão de deixar claro, é a chegada do Messias, a vinda do Messias, as transformações que o Messias produz. E a gente vai aprender, estudando o Salmo de número 2, que o Messias está presente. É lógico que esse salmo é um salmo escatológico messiânico. Quando ele foi escrito, o Messias não estava presente ainda. Mas ele é considerado um salmo escatológico messiânico, que fala da vinda do Messias, da presença do Messias, fala das nações, dos homens, das pessoas que resolvem lutar contra o Messias. E a gente vai entender aqui que Cristo não está nem preocupado com essas pessoas que querem lutar contra ele. Eu sempre falo que, às vezes, nós queremos defender Jesus. Jesus não precisa ser defendido, minha gente. Jesus é Deus, ele defende-se a si mesmo. Nós precisamos celebrar a nossa fé em Jesus, isso é diferente, mas nós não precisamos defender o Messias. O nosso Messias é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sabe se defender muito bem. O que ele quer de nós é que nós celebremos a nossa fé nele. E isso nós precisamos fazer, e os salmos nos ensinam isso muito bem. Celebre a tua fé em Jesus. Não defenda o teu Cristo. Ele não precisa disso. Nós precisamos celebrar a nossa fé em Jesus e mostrar a todos que Jesus está vivo em mim, em nós, e ele está presente na terra através da sua igreja. Vamos então à nossa lição de número 3 do dia 16 de abril de 2023. Como já disse o título da nossa lição, o Messias já veio. O texto principal, Salmo de número 2, versículos 7 e 8, que nos diz o seguinte: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O escritor aos Hebreus escreve, é uma carta anônima, né? E ele escreve fazendo uma explanação da lei, do sacrifício, especificamente do sacrifício levítico para o povo de Israel. E ele inicia o livro falando de Jesus com esse texto: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui aponta para Cristo como Deus encarnado. É claro que Jesus é Deus, ele não foi gerado, mas como Messias, como filho encarnado aqui na terra, ele foi gerado no ventre de Maria através da ação do Espírito, mas foi gerado pelo Pai, e por isso ele herdará todas as coisas. Paulo disse que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aqui o salmista está fazendo um cântico, um louvor de adoração a Deus, dizendo: eu vou recitar um decreto. E ele então vai tratar sobre essa presença do Messias. Resumo da lição nos diz que quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por ele. Esta palavra ordenada, algumas pessoas confundem esta palavra, achando que, aliás, nós, principalmente latinos, nós temos uma dificuldade com ordem. Então, as pessoas acham que a palavra ordenada significa só dar ordem. E esquece que a palavra ordenada tem a visão também de colocar em ordem. Quando nós entendemos que as ordens de Cristo vêm sobre a nossa vida e nós obedecemos essas ordens, é claro que ele está também nos dando uma ordem, uma ordem imperativa, nos dando um princípio.
Mas a ordem de Deus, a ordem de Cristo na nossa vida, coloca as coisas em ordem, de organização, de ordenar, de colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus, tem sua vida completamente colocada em ordem por Ele mesmo. E isso é muito importante para a nossa vida. Texto bíblico está em Salmo de número 2, versículos 1 ao 9. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, vamos ficar livres dele. Vamos ficar livres dele. Aquele que habita nos céus se rirá. Eu acho esse salmo maravilhoso. O salmista está dizendo assim, Deus está rindo disso, Deus está zombando disso. Na verdade, quanto mais independente de Deus o ser humano tenta ficar, mais dependente da sua graça e mais carente da sua graça ele será lá na frente. Então é melhor já depender de Deus de uma vez. Eu falo que é melhor a gente declarar mesmo, Senhor, eu não consigo viver sem ti, sem o Senhor não dou um passo sequer, eu declaro a minha dependência de ti, pronto. Para que a gente vai fazer isso aqui? Vamos romper as suas ataduras. Primeiro, nós não estamos presos. Nós estamos presos só se for pela graça, pelo amor de Deus por nós. Aí o salmista fala, os reis da terra estão dizendo isso. Aí aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Como um vaso de oleiro. Veja bem, aqui primeiro o salmista fala dos reis da terra que intentam contra o rei dos reis, senhor dos senhores, que é Cristo, e depois ele apresenta dizendo o seguinte, o Messias foi ungido pelo próprio Deus e escolhido pelo próprio Deus. E Deus não vai dar para ele um reino, uma nação, ele diz, pede-me e eu te darei as nações, todas elas por herança. Deus não vai conquistar, Cristo não vai conquistar um reino só, ele vai conquistar todos os reinos, até os confins da terra. Ele não vai vencer um reino, ele vai esmigalhar com vara de ferro todos os reinos. Então, qual é o segredo da nossa vida a partir do Salmo de número 2? Qual a aplicabilidade prática da nossa vida a partir do Salmo de número 2? Estarmos aliados ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao Rei que tudo é, que vence. Na verdade, ao único Rei de verdade, ao único Deus verdadeiro. Na nossa introdução, no primeiro ponto, o salmista, o comentarista, vai falar sobre a rebelião contra o ungido de Deus. E ele vai falar com a gente aqui sobre a importância do Salmo de número 2. Ele deixa claro para a gente que o ponto importante é que esses salmos são uma descrição do rei messiânico. Essa é a importância do Salmo de número 2. O rei messiânico está presente. Jesus está presente na terra. E a gente vai perceber que quando o texto da leitura do texto bíblico nos diz aqui, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Aí quando você olha, Apocalipse capítulo 19, que é uma visão que João tem de Cristo, Apocalipse capítulo 19, depois dessas coisas viu o céu aberto, com grande voz, numerosa multidão. Versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece. Está vestido de um manto de sangue, seguiu os seus exércitos. Sai da sua boca uma espada afiada.
para com ela ferir as nações. Versículo 15. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, ou seja, com uma vara de ferro. João está vendo acontecer escatologicamente, isso vai acontecer ainda. João está tendo uma visão escatológica daquilo que o salmista está falando no Salmo de número 2. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Aí João fala, capítulo 19, versículo 15. Ele mesmo as regerá com cetro, e tem uma versão que diz com vara de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, salmos estão apontando aqui para esse Messias. Não o Messias que vem montado no jumentinho, que é sinal de vergonha, mas o Messias que vem montado num cavalo branco, como os maiores reis daquela época. Ele vem para vencer o anticristo, vencer as nações que estarão lutando contra Israel. A igreja estará com ele e ele vem para implantar o seu reino milenial. Então, qual a importância do Salmo de número 2? Descrever a presença do Messias no meio do seu povo. O Messias como rei vencedor, não como o réu sofredor, não como servo sofredor, mas como rei vencedor. Segundo parágrafo, a rebelião das nações. O escritor do texto começa dizendo: por que se amotinam? Olha lá, ó. Por que se amotinam as nações? É uma pergunta, na verdade, que revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. É como se a gente dissesse assim: esse pessoal tá louco? Esse pessoal bateu com a cabeça de se levantar contra Deus, se levantar contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eles estão malucos? Gente, vou repetir algo que eu disse na aula passada. A Bíblia não é coisa de crente, é coisa de gente. Aliás, uma outra coisa que me veio à mente aqui agora é que logo depois da Reforma Protestante, João Calvino, que alguns pentecostais arrepiam quando a gente fala o nome de Calvino por causa do calvinismo fatalista, que nem Calvino construiu o que os discípulos dele e o que alguns desavisados constroem hoje. Mas João Calvino foi o teólogo da Reforma. Ele foi convidado para Genebra, para implantar em Genebra um sistema social alicerçado, baseado na Bíblia. Na Bíblia. Gente, se todo ser humano, mesmo que não fosse crente, resolvesse se submeter à vontade de Deus, às ordens de Deus e servir a Cristo, aí é claro que já seria crente. O negócio, eu não estou falando para o cara ser crente. Não, se não quiser ser crente, tem problema não. Não precisa ser crente. Só obedeça a Cristo, sirva a Cristo, se renda a Cristo. Aí o camarada me falou: ué, mas eu vou ser crente. Não, você vai ser cristão. Você vai estar ligado à verdadeira fonte, à verdadeira origem. Aliás, a encarnação de Cristo é o nosso modelo de humanidade. Ele se encarnou para nos dar um modelo de humanidade. E aí o salmista está falando aqui: por que esse povo está se amotinando contra um Cristo que só quer o bem de todos? E é claro que ele vai deixar claro para nós aqui que é por causa da maldade desses reis ímpios. Eles se acham, eles se preparam, planejam. Não, eles se acham, essa parte que eu quero ler. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino, bem como seus planos. Eu escrevi aqui que isso aqui é uma luta contra os filhos de Deus, que acontece até hoje. Isso aqui é uma luta contra os filhos de Deus. Os reis dos povos, os governantes dos povos, lutam contra os filhos de Deus. E, na verdade, produzem uma desumanização da humanidade. A humanidade está sendo cada dia mais desumanizada. Nós não estamos em processo de evolução. Como humanidade, como seres humanos, nós que servimos a Deus, precisamos estar. Não é aquela evolução darwinista, a evolução de Charles Darwin. A humanidade está num processo de involução. Na verdade é uma palavra que eu invento, involução, mas é de regressão, de afastamento de Deus e não de evolução. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui
para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, a rebelião contra Deus é tolice. Irmão, como que as pessoas resolvem se rebelar contra o Deus que é dono dos céus e da terra, criador dos céus e da terra? Se Deus cortar o fôlego de vida, já era, o cara vai morrer, ó, sem respirar. Então, se rebelar contra Deus é tolice. Eu, desde a infância, eu sempre tive na minha mente um princípio. Eu não entro em briga que eu não posso vencer. É claro que em luta que a gente não pode vencer, em briga que a gente não pode vencer, não é que eu saio brigando com os outros. Mas eu fui, por exemplo, um menino que nunca briguei na escola. Nunca briguei quando era criança. Por quê? Quando eu sabia que eu era mais forte, eu esperava o camarada, ele corria de mim. Quando eu sabia que ele era mais forte do que eu corria dele. Então, eu nunca briguei, nunca fui menino de brigar na escola. Nem uma vez na vida, meus pais foram chamados na escola por causa de briga. Você fala, não, vamos deixar isso pra lá e tal. Eu sempre buscava a paz. Agora, o salmista diz no Salmo de número 2, Deus se ri deles. Eu fico imaginando as pessoas assim, pensem na seguinte cena, os reis da terra armados contra Deus, e Deus está rindo, Deus está zombando. É como eu hoje, com quase 50 anos de idade, um menino de 5 anos de idade falar comigo, eu vou te bater, eu vou te dar um couro, é só segurar a cabeça dele, ó, segurar a cabeça dele assim, que ele nem chega perto. Então, Deus está rindo desse tipo de gente. A rebelião contra Deus é uma tolice. Segundo ponto da nossa lição. O ungido pedirá contas. Aí sim, a conta chega. Vai chegar a hora do acerto de contas. Primeiro parágrafo. Deus contempla a rebelião dos homens. Tudo o que está acontecendo, tudo o que acontece está patente aos olhos de Deus. Tem hora que parece que Deus não está vendo. Deus está calado, parado. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus não perde o controle de nada.
Naum disse que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus está sempre assentado no trono. Ele tem o controle de todas as coisas. Segundo parágrafo do segundo ponto. O ungido do Senhor regerá todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficaria contra alguém que você soubesse que daqui a pouco vai dominar o mundo inteiro? Se você tivesse certeza, convicção, tem fulano de tal, vai dominar o mundo, você ficaria contra essa pessoa? Claro que não. Lógico que não. Se não é uma questão de espiritualidade, gente, é uma questão de inteligência. Estar ao lado daquele que vai vencer. Estar ao lado daquele. Isso não é assim, não é de maldade, não. Até porque aquele que vai vencer é o que luta pelo bem. O mal nunca vai vencer o bem, gente. Nunca vai vencer o bem. Um dia Cristo irá tratar, e é isso que o comentarista, o escritor da lição nos diz aqui, ó. O ungido do Senhor regerá o mundo todo. A palavra que é: tu és o meu filho. Eu hoje te gerei, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É como se Deus estivesse falando para Cristo: eu te gerei para vencer, eu te gerei para realmente conquistar todos os reinos da terra. Terceiro parágrafo: todos prestarão conta. E o nosso comentarista diz que os homens que arrogam para si orgulho e soberba e ao mesmo tempo buscam a rebelião contra o Altíssimo estão fadados ao fracasso. Fadados ao fracasso. Como eu disse, a conta um dia chega. Os antigos já diziam, né? Os nossos avós diziam: da justiça de Deus ninguém foge. Pode fugir da justiça dos homens. Da justiça de Deus ninguém foge. Pode parecer que está demorando, mas o que são 30, 50, 100 anos para Deus? Nada. Você está falando com Deus que é dono da eternidade, criou a eternidade. Então isso não é nada para ele. Um dia a conta vai chegar. Então nós precisamos agir de coração inteiro e sincero diante de Deus. Terceiro e último ponto, um chamado à rendição e à submissão. Primeiro parágrafo, um chamado aos reis da terra. É uma oportunidade dada às nações. É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. O próprio Deus convida. Isso aqui não é um chamado, repito, eu escrevi isso aqui, não é um chamado só a crentes, mas a toda a humanidade. É um retorno à nossa verdadeira origem. É um chamado de volta para Deus, estar com o Senhor, buscar a sua presença, abandonar os caminhos tortuosos. Deus dá chance, gente, Deus dá oportunidade. Deus fala: passa aqui, esse é o caminho certo, é aqui que eu te quero, é aqui que é o caminho de bem. E o ser humano teima em passar por um caminho que não vai trazer nenhum benefício. Então é um chamado a todos os reis da terra, é um convite, é claro, não é uma ordem, é um chamado que cada um vai, cada um tem o seu livre-arbítrio para responder de forma positiva. Mas uma coisa é certa: Deus não aborrece ninguém. Deus não decepciona ninguém. Se as pessoas realmente entendessem isso, elas entregavam verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus. Deixavam o Senhor Jesus ser o Senhor da sua existência. Deus não decepciona ninguém. Segundo parágrafo do terceiro ponto: se curvando ao Filho, aquele que se arrepender da rebelião contra Deus e ser ungido, deve se submeter ao Altíssimo e ao seu Filho, entendendo que nós estaremos nos submetendo a alguém que livra a nossa alma, alguém que nos protege, que nos guarda. A gente tem uma dificuldade de absorver bem essa palavra submissão. O que é submissão? É estar abaixo da missão de alguém. Qual é a missão de Cristo? Buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu me submeto a Ele, eu estou debaixo, guardado, protegido pela missão dele. A palavra submissão está diretamente ligada a reconhecimento de autoridade. E a gente tem uma dificuldade com essa palavra autoridade. Porque a gente costumou falar assim: eu exerço autoridade sobre os meus liderados. Isso é idiotice. Ninguém exerce autoridade sobre os outros. Nós exercemos autoridade em favor dos outros. É claro que os nossos liderados estão debaixo da nossa autoridade, mas a nossa autoridade é um favor a eles. Quando a pessoa
está debaixo de uma autoridade, ela está protegida por aquela autoridade. Qualquer coisa que qualquer outra pessoa queira fazer com ela, aquela autoridade se manifesta dizendo, não, se você tocar nessa pessoa, você está desrespeitando, você está solapando, você está passando por cima da minha autoridade, porque a minha autoridade protege essa pessoa. Gente, se nós entendermos que a autoridade de Deus nos protege, nós sempre nos submeteremos a Deus. Entendendo que estamos protegidos por Ele. E é aqui que nós entendemos o que o Salmos número 2 diz. Nós precisamos nos curvar ao Filho. E terceiro e último ponto. Jesus é Rei e Senhor. Ele é Rei e Senhor. Submeter-se e render a Jesus não é um desafio fácil. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai tentar nos jogar contra Deus, porque foi assim desde o começo. Nós precisamos entender que Deus não está contra nós. Não queira estar contra alguém que não está contra você. E Deus não está contra nós. Então o que nós precisamos fazer? Nos submeter. Por que submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil? Porque é uma luta contra nós mesmos. Não é uma luta contra o pai, contra a mãe, é uma luta contra a nossa própria carne. Só que nós precisamos entender que o único homem que venceu a carne foi Cristo. Então eu preciso me render a Cristo, está debaixo da autoridade dele, porque assim como ele venceu, eu consigo vencer também. E outra coisa que o nosso comentarista nos propõe aqui é que quando o nosso Senhor se torna rei do nosso mundo interior, o mundo exterior é completamente ordenado. Quando Jesus orou em Mateus capítulo 6, nos ensinando a orar, ensinando os discípulos a orar, dizendo que venha o teu reino, ele não está falando do reino escatológico, ele está falando de um reino que é já, é agora. É um reino que João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando, dizendo, é chegado o reino de Deus. É um reino sobre a minha vida. Quando Jesus ora que venha o teu reino, na verdade ele está dizendo que venha o teu domínio sobre a minha vida, que o Senhor reine em mim, que o meu mundo esteja dominado pelo Senhor. Nós não temos outra escolha melhor do que a nos render a Cristo, a nos entregar a Ele, colocar diante dele tudo que temos, tudo que somos, porque Ele vai nos guardar, nos proteger, nos amparar e nos conduzir durante todos os dias da nossa vida. Que isso seja uma realidade na sua vida, que o Espírito Santo te dê forças. Só na dependência do Espírito Santo nós conseguimos verdadeiramente ter esta atitude. Mas que a graça de Deus seja derramada sobre a tua vida e que o Espírito Santo te fortaleça. Renda-se a Cristo, é o melhor a fazer. Ele não decepciona ninguém e ele tem coisas grandes para a sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem em nome de Jesus.